Tem alguém que não tem, depois é só nos procurar, tá? Dito. Vamos providenciar. Aula de número 6. Antes de iniciarmos, vamos buscar a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, e nos permitiu estarmos na Tua casa nesta manhã, Senhor, concedendo mais um dia de vida à nossa existência, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido do Senhor, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, também pela existência, Senhor, dessa escola dominical, Senhor. Porque com 120 anos, Pai, ela continua ainda desenvolvendo o seu trabalho nesta cidade, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por todos aqueles, ó Pai, que estão colaborando com todo esse processo, ó Pai. Aquelas vidas também que nos inspiraram, Pai, já nos deixaram, mas nos deixaram esse legado, ó Pai. Que o estudo da Tua palavra, Pai, possa trazer compreensão, possa trazer discernimento, para que possamos, Senhor, viver a vida cristã segundo a Tua palavra, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Lição de número 6. O cânon do Antigo Testamento. A pergunta que as pessoas mais fazem hoje: como que nós podemos ter credibilidade de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e ele não é um livro comum? Muitos, quando nós vamos falar da Bíblia, eles argumentam, mas a Bíblia também foi escrita por homens, né? A Bíblia foi escrita por homens. Na Bíblia tem muita história, a Bíblia tem muita inverdade, a Bíblia tem muitos fatos que a ciência elas não comprovam. Então a Bíblia ela é sempre colocada na berlinda, né? Ela é sempre questionada. E nós costumamos dizer, e aprendemos assim, né, que a Bíblia ela é inspirada por Deus, né? Não significa que Deus escreveu, né, e mandou lá um e-mail, né, ou um WhatsApp lá pro Moisés, falou, tá aí, ó, né? Só você abrir o arquivo aí e distribuir para o povo, né? Não foi dessa forma, né? Mas houve todo um processo aí para que a Bíblia chegasse até nós como sendo palavra de Deus. E aí nós temos essa questão dos livros, né? Vamos lembrar que são muitos anos, né, que se passaram desde os primeiros escritos, né, até o final, né? Lá desde Gênesis até Apocalipse, né? Foram muitos anos que se passaram, né? Períodos gigantescos de tempo, né? De cultura, e várias pessoas escreveram, né? Com culturas diferentes, línguas diferentes, locais diferentes, onde esses livros foram compostos, né? Nem todos foram compostos ali em Israel, mas alguns foram compostos durante o exílio e em vários lugares, né? Então nós temos aí uma gama, né, de muitos lugares diferentes onde a Bíblia foi composta. Mas nós temos aí uma lista de livros, né? Uma lista de livros. Alguém se recorda quantos livros são no Antigo Testamento? E no Novo? 27, né? Então nós temos aí os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Mas a primeira pergunta aí na nossa revista é: como se definiu a lista dos livros que compõem o Antigo Testamento? Quais foram os critérios utilizados, né? Então, quem é que foi lá e disse assim: esses são os livros que são canônicos, esses não são canônicos, né? Porque a gente tem que ver assim que foram escritos vários livros no mesmo período, e muitos não foram considerados canônicos, né? Nós temos vários livros, né? Um dos livros que eu gosto sempre de citar, que foi escrito na época, né? É o livro de Enoque. Ele não está aí na nossa Bíblia, né? Mas Enoque não escreveu apenas um livro. Enoque escreveu mais de 300 livros, né, na sua época, que não compõem. Ele também não está no cânon do catolicismo, da Igreja Católica, mas o livro de Enoque se encontra no cânon da Igreja Etíope. Se a gente pegar a Bíblia Etíope, lá tem um livro a mais, que é o livro de Enoque, né, que consta ali como canônico pela Igreja Etíope. Primeiramente, precisamos ter em mente o que é cânon, né? Os livros que entraram pelo cânon, né? Quais são esses livros?
A palavra significa literalmente medida, regra, norma, e refere-se à lista de livros que fazem parte das Escrituras. Provavelmente seja uma palavra derivada do hebraico kené, que significa cana ou vara de medir. Essa palavra, né, que vem ali do hebraico. Esse termo tomou um significado metafórico, sendo usado como padrão ou limite. Em 2 Coríntios 10:13, Paulo diz que respeitava o limite da esfera de ação que Deus havia demarcado para ele. Essa esfera de ação, no grego, é canonos, né? Com referência a Gálatas 6:16. De qualquer modo, a palavra cânon passou a ter um sentido teológico de delimitação dos livros normativos. Os livros canônicos são os livros inspirados. Assim que um livro precisa ter, o que um livro precisa ter para pertencer ao cânon? Primeiro, ele tem que ser inspirado, né? Nós já estudamos aí sobre a inspiração, né? Como é que é um livro inspirado, né? Por exemplo, a Bíblia, ela é inspirada. A partir de Deus. Deus mesmo dando essa inspiração para que ele escrevesse, né? Homens escrevessem a respeito daquilo que Deus estava dizendo ao povo. Os livros canônicos são os livros inspirados. Assim, o que um livro precisa ter para pertencer ao cânon? Ser inspirado. Como sabemos se é inspirado? Como é que a gente vai saber se realmente aquele livro ele é inspirado? O livro mesmo impõe sua inspiração. E é só o próprio livro que pode mostrar sua canonicidade. Canonicidade é a característica inerente do livro, como inspirado, né? Agora aqui nós temos aí um alerta aí, né? Que canonicidade, ela é diferente de canonização. A canonização, ela é um processo, né? Que é promovido pela igreja. Mas não é a igreja que promove a canonicidade, né? Então a igreja pega aquele livro e, a partir da sua canonicidade, né, ele faz aí a sua canonização, para que entre aí no cânon e entre para as escrituras. E canonização é o processo pelo qual a igreja declara o livro inspirado. Cada livro que hoje consta nas Escrituras tinha sua canonicidade desde o seu registro. Os próprios autores tinham consciência de que estavam registrando a palavra de Deus, né? Então, o escritor, quando ele estava ali, foi inspirado por Deus, ele tinha plena consciência de aquela inspiração divina, não era uma inspiração humana, né? Vamos lá. Não, nós podemos falar já, né? Vamos lá. Vamos. Pois não. Tá. É os termos, né? A canonicidade, ela é própria do livro, né? Deixa eu pegar aqui o texto, vamos ler de novo. Tá. Canonização, ó. Canonicidade é diferente de canonização. Canonização é promovida pela igreja, mas não é a igreja que promove a canonicidade. Entendeu agora? Tá? Porque ele, independente da igreja reconhecer ou não, ele é canônico. Ele foi dado por Deus. Só que o que a igreja vai fazer? Ela reconhece. Quando ela reconhece, esse é o processo de canonização. Tá? Mas quando o santo lá, do santo da igreja católica, você entendeu? A pessoa lá, ela tem uma vida, mas aí pede-se a canonização. Quer dizer que a igreja reconhece ele como santo, né? Aconteceu aí com o adolescente agora, esses dias aí, né? Então, aí sim, ele é canônico, né? Então a igreja, embora o livro já seja, né, tenha a sua canonicidade, né? Ele tem que ser, a igreja tem que reconhecer ele como canônico, né? E aí então é esse processo de canonização, né? Aí ele é reconhecido pela igreja. Oi? Sim, santos na concepção católica é diferente da nossa, né? Sim.
É. O nosso... Ela não tem isso, ela adora santos mortos, né? Mas será que a gente é idólatra contra eles? Enquanto a Igreja Católica adora santos mortos, a gente está adorando santos vivos aí, né? Tem muita gente que adorando santos vivos aí, né? Esses grandes homens aí que são santos vivos, né? Então, a gente tem, hoje, para a gente falar de idolatria, a gente tem que olhar primeiro para o nosso quintal, para depois estar falando aí do quintal católico, né? Porque nós também temos muita idolatria hoje também no nosso meio, né? Então, deu para entender, Lídio? Entendeu? Pegou o contexto, né? Então vamos lá. Mais alguma coisa, questão disso? Alguma? Podemos seguir? Vamos lá. A Bíblia protestante e a Bíblia católica. Quando comparamos as Bíblias protestantes e católicas, vemos diferença na quantidade de livros no Antigo Testamento. Por quê? Quem determinou o número exato de livros das nossas Bíblias? Qual é a garantia de que os protestantes e não os católicos estão certos? Nós, cristãos reformados, protestantes, entendemos que um livro só é canônico se for inspirado e não vice-versa. A inspiração não depende da canonização, mas está daquela. Não é a igreja que determina a inspiração, e por isso não é a igreja que determina a extensão do cânon. Não é a igreja. O livro ele é inspirado. Vamos lembrar, né, se a gente voltar lá para o Velho Testamento, né, o povo, de modo geral, ele sabia que aquelas palavras de Moisés, elas eram inspiradas. Eles receberam. Vamos lembrar que até então, né, a religião judaica, né, o judaísmo, ele não tinha sido sistematizado ainda. As leis estavam sendo dadas, né? Lembrando lá, né, que nós temos os 10 mandamentos, né? E aí uma infinidade de leis que estavam compondo, né? Que no total dão 613 mandamentos, né? Que são muito mais além do que os 10 que a gente fala hoje, né? Então eles estavam num processo de formação, mas o povo reconhecia que aquelas palavras não eram de Moisés, mas eram palavras de Deus. Havia esse reconhecimento, né? Depois, quando o judaísmo vai se estruturando, então ele passa a pegar aqueles escritos, né? E passa a dizer que aqueles escritos eles eram inspirados. Aí então o que acontece? A canonização deles dentro da religião judaica, né? Começando pela Torá, que são os 5 primeiros livros da lei, né? E depois passando ali pelos escritos e pelos profetas que vão formar a Bíblia hebraica, né? E no modo protestante da mesma coisa, né? Nós entendemos, né, a respeito da sua inspiração quando os próprios livros, eles mesmos se colocam como sendo livros inspirados por Deus. Por exemplo, nós temos na Bíblia Católica um livro importante para estudo. Sim, exatamente, né? Por exemplo, nós temos olha como é interessante, vou colocar 2 casos aí. Um que não entrou na Bíblia protestante, que é um livro importante, 1º e 2º Macabeus. Ele conta uma história importante da destruição do templo, né? Da resistência dos Macabeus, né? Contra o Império Romano, mas ali não diz inspiração. E por outro lado, nós temos um livro na nossa Bíblia protestante que não cita o nome de Deus. Qual é o livro? Esther. Não cita o nome de Deus. Mas como nós podemos dizer que é um livro inspirado? Onde está Deus no livro de Esther? Está só nos bastidores da história, conduzindo a história, né? Construindo toda aquela história ali de libertação, né? Quando é arquitetado o primeiro, né? O primeiro holocausto contra o povo, né? Lá por Ramã, que quer destruir o povo, acabar com o povo, né? Então Deus está onde? Nos bastidores, né? Então nós entendemos, por isso que ele é um livro inspirado, né? Porque embora Deus não apareça de forma ali, né? Mas ele está nos bastidores conduzindo a história, né? Toda a história de Ramã, toda a história da rainha Esther, ele é algo milagroso. Então, quem faz milagre é Deus. Então, Deus está nos bastidores, mesmo o seu nome não aparecendo ali. Pois não.
Sim, 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 é interbíblico. É. Porque quando a gente vai chegar em Jesus, a gente vai ver a religião judaica estruturada. Já está sistematizada, né? Já está tudo certinho. Aí vai surgir ali algumas pessoas que a gente não vai ver lá antes disso. Por exemplo, os fariseus. Quem eram os fariseus? Quem são os fariseus hoje dentro do judaísmo, né? Você tem lá os judeus ultra-ortodoxos, ortodoxos, que são os fariseus, né? Você tem da linha reformista, ou chamada conservadora, né? Que são... Os essênios são, se referem à influência grega, né? Mas você tem lá os saduceus também, que tinha uma visão um pouco diferente também, né? Você vai ter várias correntes que hoje estão presentes com outros nomes, mas estão aí, né? Na defesa aí das suas doutrinas, né? Mas aí a gente olha para isso e vê que o próprio livro, ele vai mostrar que ele é um livro inspirado por Deus, né? Por isso que a questão de alguns livros aí que eles não entraram, né? Precisamos dizer que existiam muitos livros, né? Muitos livros, mas o próprio livro não mostrava que ele era um livro inspirado. Então, a igreja protestante, principalmente se a gente for falar de Lutero, que Lutero era católico, né? Ele tem formação católica, né? E de repente, ele mesmo rejeita aqueles livros, né? Ele rejeita aqueles livros ali, e para ele tem um problema sério. Até Tiago, ele fica com um pouco atrás com o livro de Tiago, né? Que ele diz que é palha, né? Por quê? Na visão que ele tinha, né? Mas a gente vai poder entender depois que a importância do livro de Tiago como sendo um livro inspirado. Sim, sim, sim. É porque se a gente fosse pegar 3 anos e meio de ministério, não ia caber nos evangelhos, né? Primeiramente porque eles foram compostos em épocas diferentes, são visões, foram compostos depois que as coisas tinham acontecido e há muito tempo depois, quer dizer. Aí vem memória, aí vem testemunho e coisas assim para se compor esses livros, né? Por exemplo, nós estamos aí escrevendo a história da igreja. A gente não consegue escrever toda a história da igreja, né? Porque o dia a dia você não consegue colocar, as coisas vão acontecendo, né? Oi? Nem lembrar, né? Você não tem, né? Você não consegue mais. Então, foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, aqui voltando aqui, não é a igreja que determina a inspiração, e por isso não é a igreja que determina a extensão do cânon. Ela apenas reconhece e proclama quais são os livros inspirados e que devem pertencer ao cânon. O catolicismo atribui à igreja a tarefa de determinar quais são os livros inspirados e que devem pertencer ao cânon. Portanto, vejamos que tem mais fundamentação teológica na questão dos números de livros que compõem o Antigo Testamento. Para isso, dependemos de uma análise histórica, bíblica e teológica. Agora, se a gente olhar o cânon do Antigo Testamento da igreja reformada, ele é praticamente o mesmo do judaísmo, né? Que reconheceu aqueles livros também, né? De uma outra forma, né? Ele está sistematizado um pouco diferente, né, do que nós temos hoje, mas também eles consideram como livros inspirados, né? Lembrando que para o judaísmo, né, a base é a Torá, os 5 primeiros livros, aí depois vai subindo os escritos e os profetas, né? Não está sistematizado como nós temos hoje aqui na nossa Bíblia, né? Mas também são reconhecidos. Então, o cânon é muito semelhante aí do judaísmo, né, com o da igreja protestante. Vamos lá no processo de canonização.
O processo de canonização passa por 3 principais etapas, que são inspiração divina, depois o reconhecimento dessa inspiração por parte do povo de Deus e o colecionamento por esse povo, né? Então, quais são as etapas da canonização? Elas vão ser 3 etapas, né? Primeira etapa, a inspiração. Esclarecendo, na verdade, a inspiração não faz parte do processo de canonização. Não está inserido. Para ele ser canonizado, ele precisa ser inspirado, né? Então, ele já vem, né? Está no pacote ali, que a inspiração já está ali embutida, né? Então, esse é o primeiro passo, né? É a inspiração. Mas é a razão de ser do processo, né? Então, uma vez que ele é inspirado, nós precisamos chancelar isso. De que forma? Reconhecendo, canonizando aquilo que foi inspirado, né? E assim, é como se você pegasse, ó, esse é inspirado, esse não é, esse é inspirado. Aí você pega todos aqueles que foram inspirados e você canoniza, sistematiza como livros canônicos, que nós reconhecemos como sendo inspirados por Deus. O livro só é considerado canônico se inspirado por Deus. Não é atividade humana e, por consequente, não é parte do processo, a menos que o consideremos como a parte de Deus, né? Então, a inspiração acontece a partir de quem? De Deus, né? É Deus que inspira, não é uma ação humana. Por exemplo, você vai escrever um romance, isso é o homem que vai escrever, né? Ele tem lá suas qualidades literárias, né? Ou ele é poético, ele faz história, mas então ele tem uma habilidade natural para escrever. Ele recebe essa inspiração. Mas na canonicidade dos livros, né? Não, a inspiração ela é de Deus. É Deus quem escolheu e inspirou aquelas pessoas para que escrevessem aqueles livros, né? Por isso que a igreja nesse processo, né? Então ela parte sempre do princípio da inspiração, é a base. São livros inspirados por Deus, né? E a partir disso então, começa todo aquele processo. Bom, uma vez que os livros foram reconhecidos, está aqui, esses livros são inspirados. São isso aqui. O que a igreja precisa fazer? Vem o segundo processo, o reconhecimento. Reconhecer que eles são livros inspirados por Deus. Reconhecer que aqueles livros foram os livros inspirados. Tem que ter reconhecimento, né? Tem que ter reconhecimento. Nesse processo, a gente vai ter vários livros, né? E alguns, no momento do reconhecimento, eles não foram considerados inspirados. E aí, então, eles são... É o que o texto vai nos explicar exatamente essa questão, né? Como que é o reconhecimento, né? Como é que os pais da igreja, né? Como que foi feito esse reconhecimento, né? Nós vamos entender o quê? A partir do quê? Da inspiração, que foram inspirados por Deus, né? Esses homens têm que buscar, né? Dentro do livro, né? Encontrar Deus presente ali, né? Ou diretamente, ou nos bastidores daquela história. Deus agindo. Né? Então nós conhecemos os milagres de Deus, né? Quando os milagres vão acontecendo, né? E nós vamos entendendo, né, que Deus está por trás de todo o processo. Oi? Exatamente. A pessoa recebe a inspiração de Deus, né? Vamos, não é que nem espiritismo, vai baixar o espírito lá e a pessoa vai psicografar, né? Não é isso, né? Então, nesse processo, né? Porque muita gente entende isso. Você fala para a pessoa, é como se Deus, então, Deus vai falando, ele vai escrevendo ali que Deus está falando, né? Não é assim, não é dessa forma, né? Exatamente, né? Por exemplo, você vai ser inspirado, vamos dizer que não tivesse terminado aí, e nós estivéssemos ainda construindo o cânon. Você está sendo inspirado. Você vai contar aquela história, olha, da libertação que Deus fez e tal. Aí eles vão entender, né? Na hora que eles forem analisar para reconhecer que Deus está ali te inspirando. Foi exatamente isso que Deus falou, exatamente aquilo que Deus quer, né? Porque, como é que a gente fez isso, né? Nesse processo foi interessante, porque se você pegar os primeiros livros, você vai ver os acontecimentos
realmente chegando e chancelando aquilo que Deus falou. Eles vão acontecendo, aquelas profecias vão acontecendo e vão buscando. Lembra quando vai se escrever o próprio Jesus ou os outros autores do Novo Testamento? Eles sempre, você na sua Bíblia vai ter uma citação lá, ó, do Velho Testamento, está em pequenininho lá. Por quê? Aquilo está se concretizando aquilo que foi falado, né? Para mostrar que realmente aquela profecia, ela aconteceu, né? E isso mostra o quê? Que aquilo eram inspirado, porque aconteceu, né? Então, eles conseguem, né, ter aí o reconhecimento de que o livro ele é canônico. Quer falar alguma coisa, dele? Sim, ele tem a sua questão profética, né? Porque a profecia você entende de duas formas. Profecia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, né? O profeta é a boca de Deus, né? E coisas que aconteceram, que acontecem e que vão acontecer, né? Então a profecia ela tem uma ênfase no passado, no presente e no futuro, né? Por exemplo, se você pegar o livro de Apocalipse, por exemplo, muitas daquelas coisas já aconteceram na queda do Império Romano, aquelas coisas não é que vão acontecer tudo de novo, né? Elas já aconteceram num período. Tem coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo hoje e tem coisas que vão acontecer amanhã. Então a gente tem que tomar cuidado na leitura do livro de Apocalipse para a gente pegar coisas que já aconteceu e jogar lá no futuro. A gente entende assim, que a Bíblia, olha uma coisa interessante que mostra essa inspiração. Por exemplo, a igreja. Quantos mil anos tem a igreja? 2000 anos, vamos lá, 2000 anos, né? Um pouquinho mais, né? Mas vamos lá, colocar. Você imagina, no mundo inteiro, quantas pregações já foram feitas da Bíblia no mundo? É incontável, você não consegue contar. Mas você percebeu que toda pregação, Deus fala com as pessoas, aquilo que já foi falado milhares, milhões de vezes, Deus sempre renova. E são as mesmas, a palavra não mudou. Mas o que tem ali? A inspiração de Deus. Porque se você ler um romance, ele não vai te impactar novamente. Né? Por exemplo, eu assisti muito, não sei quem assistiu o filme lá, A Lista de Schindler, né? Então, aí eu tanto assisti que fui lá onde foi gravado o Lista de Schindler, mas eu já sabia tudo, porque tinha assistido tantas vezes o filme, você sabe o que vai acontecer. Mas experimenta ler um versículo bíblico para você ver. Deus cada dia te fala uma coisa nova naquele mesmo versículo. Ele entra exatamente aí, porque é o Espírito Santo que ilumina. Porque quando a gente vai falar da palavra de Deus, porque nós temos alguns erros que a gente faz. Por exemplo, a gente vai chegar na igreja, qualquer um que vai pregar, ele lê a palavra e pede a inspiração de Deus. Para que Deus inspire, para que aquelas palavras não sejam humanas, né? Porque eu posso estar com raiva, posso estar ruim, e aí eu vou descarregar as minhas frustrações nos irmãos que não tem nada com isso. Então a gente precisa anular o eu. Não é verdade? De repente você pega um clima, a igreja não está muito legal, mas o cara está muito eufórico, vai lá, é só ele que faz palhaçada, a igreja fica lá, quietinha, não dá uma risada. Por quê? Porque o problema é dele. Então, quando você pede a inspiração de Deus, é exatamente para isso, que ele anule o nosso eu, e ele fale através de nós. Então, quando a gente vai ler a Bíblia em casa também, às vezes nós cometemos um erro de não pedirmos a iluminação do Espírito Santo para a gente estar lendo aquilo. Então, antes da gente ler, a gente tem que pedir, Senhor, me inspire naquilo que eu estou lendo. Né? Porque se a gente der a palavra para cada pessoa aqui, todo mundo vai ter um testemunho de que você estava passando por um problema, você foi lá, leu a Bíblia e Deus te deu a resposta. Isso é inspiração. Deus te inspirou através da sua... Sim. Sim, sim, sim. Ao Deus como um todo, né? Nós estamos dizendo o Deus, a Trindade, né? É. Sim. Porque se você pegar na Bíblia, Deus ele fala
o Espírito Santo fala e Jesus fala, né? Então você tem a palavra de todas as formas, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Como? Sim. É. Na liturgia católica, né? Quem já assistiu uma missa vai ver que quando o sacerdote ou aquela pessoa que está lá lendo a palavra, ela termina de ler a palavra de Deus, ela fala assim, palavra do Senhor, palavra do Senhor. Para enfatizar que aquilo é palavra de Deus, não é? Para as pessoas terem consciência que aquilo é palavra de Deus, não é? Exatamente, exatamente, né? Eu gosto também da educação do Hernandes, né? Por gentileza, vamos abrir a Bíblia comigo no texto tal, né? A gente já fala, abre a Bíblia aí, não sei o quê. O Hernandes é todo gentil, né? Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de tal, né? Então, mas nós entendemos, né? Essa inspiração, né? Aqui. Nós estamos no processo, né? Então vamos lá. O reconhecimento, nós paramos aonde? Vamos lá aqui. Esse reconhecimento ocorria imediatamente por parte da comunidade que recebia o documento. As palavras de Moisés foram reconhecidas imediatamente pelos seus conterrâneos, como sendo palavra do Senhor. Ó, nós temos um microfone ali. Quem pedir para pegar o microfone? Está descarregado, não vai dar então. Mas alguém lê para a gente aí, Êxodo 24, 3 e 7. Outro irmão já pode abrir para a gente em Josué 24 a 27. E outro irmão, 1 Samuel 10, 25. Três e 7 só. Os dois. Como que Moisés está chamando aí a palavra de Deus ali? Livro da aliança, né? Onde foi feita essa aliança? Lá no monte, né? Deus recebeu as palavras, né? No Monte Sinai, né? Aí começa ali a tradição oral, né? Ele vai passando e os acontecimentos vão acontecendo, aí vão se escrevendo, né? Todas essas as palavras de Deus. Depois, Josué 24 ao 27. Quem encontrar pode ler. Vocês percebem como está sendo formado? Moisés escreve a Torá, os 5 primeiros livros, né? Obviamente não escreveu a parte final, que é a morte dele, né? Mas em seguida Josué já continua escrevendo. Vai falando dessa aliança e de todo esse processo que Deus vai falando e ele vai
Moisés fala que vai registrando, e agora Josué diz também, vai registrando tudo aquilo que Deus foi falando. Aí nós chegamos agora lá em 1 Samuel 10, 25. O que tinha acontecido nesse período aí? O que tinha acontecido com o livro da lei? Tinha sido perdido, né? E quem é que foi que achou o livro? Ilquias, né? Ilquias achou o livro, né? E levou para o rei. Leu para o rei, aí o rei foi lá e leu para o povo, né? Aí, isso aconteceu quando o livro da lei, achado por Ilquias, o qual lido perante o rei e depois tirando todo o povo. Que aí está já o registro em 2 Reis 22 e 23. A gente não vai ler, mas são 2 capítulos inteiros que vai falar todo a respeito do livro, quando Ilquias, ele lê para o rei, e depois o rei pega isso e lê para todo o povo. Imagina que a lei foi perdida. Estava perdido, o povo estava sem rumo. Não tinha lei, não tinha palavra de Deus. Estava perdido lá, e o Ilquias foi lá e encontrou, né? Entregou para o rei, olha o que eu achei, o livro da lei, né? Porque onde era guardado o livro? Onde estavam as tábuas? Dentro da Arca da Aliança, né? Lá que se guardava, né? O dia que encontrar a arca, a gente vai conseguir conhecer lá as tábuas da lei, né? Porque elas estão lá. Moisés, ele falou. Não foi online, não foi online. Ele foi lá. Vamos imaginar, né? Moisés chega lá no Monte Sinai, liga o Wi-Fi e Deus vai lá e conecta com ele. Não foi assim. Como é que Deus apareceu? Então, como é que Deus fez? Deus apareceu em pessoa? Mas apareceu em pessoa? Não, Deus apareceu numa sarça ardente. Sim, né? Mas o que ele faz? Ele se esconde, né? Porque a própria fenda onde vem a luz queima o rosto de Moisés, né? Então era a glória de Deus, né? Porque o homem que via Deus morria, né? Não tinha. Ele viu até as coisas, mas não chegou a ver, né? Sim. Ele falou mesmo. Sim, falou com Deus, Deus falou, né? Porque ele fala com Deus, né? Fala, eu sou Deus, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele conta toda a história, né? Ele fala que foi, né? Aí ele pergunta o nome de Deus. Como é que você chama? Qual o seu nome? Fala, eu sou o que sou. Então ele pergunta até o nome para Deus, né? Eu sou o que sou, né? Exatamente, ele pergunta isso, né? Ali. Porque a gente tem que entender que a gente está falando, né? Quando fala isso, nós estamos dentro de um contexto evangélico, é fácil. Mas você imagina Moisés dentro de um contexto politeísta, porque o único monoteísmo estava dentro de Israel. Então havia manifestações dos deuses politeístas em volta, dos cananeus, dos jebuseus, todo aquele povo, dos egípcios, da onde eles saíram. Então de repente assim, né? Como é que eu vou saber se realmente é o Deus de Israel? Então Deus se apresenta e começa falando, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Aí ele vai dizer, aí Moisés reconhece que ele está falando com Deus. Aí fala para Moisés, você tem que fazer isso. Ah, mas Senhor, eu não consigo, né? Eu sou lerdo de fala, né? Eu sou... Mas cuidado, porque lá no Egito também os caras fizeram milagres, né? Os mágicos fizeram os milagres também na época lá. Exatamente. Lembra que teve a competição de milagres, né? Moisés fazia e Arão, aí eles iam fazer também. Então, porque você está dentro de um contexto politeísta, de idolatria, né? Mas então, o povo, tanto é que aconteceu quando depois Moisés volta no monte de novo? O que o povo faz? Faz o bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? É um deus egípcio, veio o boi Apis lá do Egito, que eles trouxeram, né? Veja bem, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Continuava no coração deles, a idolatria permaneceu no coração deles, né? E não é assim com a gente também? Hoje, a gente é muito idólatra. Se a gente for analisar, nós somos muito idólatras com várias coisas, né? Tem gente que idolatra, por exemplo, a denominação. A denominação é um meio, mas nós servimos a Deus. O crente, né? Se for para um lugar que não tem igreja, ele deixa de ser crente? Não, ele é crente,
né? Mas tem gente que põe em primeiro lugar o quê? A denominação. Não é, a gente não vê sempre a pessoa falando, só a minha igreja salva. Só a minha igreja salva. A pessoa mudou de igreja e fala, agora eu encontrei a salvação, né? Como se as outras não fossem, né? Então isso é uma idolatria gospel que existe hoje, né? Cantor gospel, que é mais idolatria do que cantor gospel, que a pessoa vai lá, se rasga e... Eu encontrei então. Mas são tantas idolatrias, né? Acho que foi ontem, não sei. Eu não sei se foi ontem, que foi aniversário do Silas Malafaia. E aí ele entrou no culto lá na Igreja da Penha, lá onde é a sede da Vitória em Cristo lá. Gente, as pessoas levantavam aqueles cartazes enormes, assim, saudando ele, assim, como se fosse Jesus que tivesse chegado ali, né? Então, o povo idolatra, que eu disse, a idolatria do santo vivo, né? O católico idolatra o santo morto e a gente idolatra o santo vivo. E a gente está idolatrando, colocando essas pessoas, a palavra dessas pessoas vale mais do que a palavra do evangelho. Uma vez conversando com uma pessoa, estava conversando com uma pessoa que foi na loja, lá era pessoa crente, muitos anos crente, viu? Muitos anos. E aí tal, ela começou a contar dos problemas que ela estava tendo em casa, das lutas e tal. Aí eu falei para ela, não, então a senhora tem que pegar, né? Ora, Jesus falou, entra lá no seu quarto, dobra o joelho. Ela falou, não posso, meu pastor disse que não, que só ele pode orar por mim. Não. Exatamente, né? Então só ele pode, eu não posso interceder, né? Então olha como vai chegando, né? Mesmo você sendo evangélico, muitas vezes as pessoas abandonam a palavra de Deus, né? E vamos só ler então, Neemias, capítulo 8, só 2 versos, o 10 e o 13. Neemias 8, verso 10 e o verso 13. Olha, isso aí já está sendo pós-exílio, né? E Esdras aí entra aquele que está dando continuidade. Então vamos lá, no processo de canonização. Primeiro, a inspiração. Aí já reconheceram, é inspirado, foi reconhecido como inspirado. Aí vem o terceiro passo, que é o colecionamento. Eu vou pegar e vou colecionar, vou colocar ele num livro, colocar todos aqui, né? Porque tem coisas aqui, não está em ordem cronológica tudo, né? Por exemplo, provavelmente o livro de Jó, ele foi escrito lá na época de Moisés, né? Tinha até uma corrente que dizia que Jó tinha sido escrito por Moisés, né? Porque, e se você olhar, o fundo de Jó não é nem judaico ou palestino. O fundo de Jó é árabe, né? Porque o próprio nome Jó é árabe, né? Então alguém que viveu lá onde hoje é Arábia, né? E ele então escreveu, né? Então não está na sequência, né? Salvo Jó, não está nessa sequência, né? Cronológica, mas foi colecionamento. Esse processo completa o processo. Pode. Sim. Leviatã. Olha, talvez uma fantasia da época, né? Porque você olha hoje, o monstro do Lago Ness existe. Até hoje procuram, fazem pesquisas e procuram. Quer dizer, ali é citado essa questão do Leviatã, né? Sim, é verdade, Então, é uma questão muito assim da cultura, por isso que a gente fala, Jó, ele não veio de uma cultura hebraica, Jó, ele veio de uma cultura árabe, Então, assim, eles têm algumas coisas assim que são diferentes que a gente vai encontrar, né? Vamos lá. O colecionamento. Esse passo completa o processo de canonização. À medida que os livros iam sendo escritos e reconhecidos, eram guardados e juntados aos outros já existentes, formando uma coleção de escritos sagrados. Com este processo se deu, não está muito claro
nos registros bíblicos. Mas há alguns textos que sugerem que esse era a prática. O livro da lei de Moisés, que poderia compreender todo o Pentateuco, ou grande parte dele, foi posto na arca para o testemunho e preservação. Os irmãos podem ler depois Deuteronômio 31, 26. Nos dias de Josias, a lei de Moisés, também chamada de livro da aliança, foi achada na casa do Senhor. Foi achada, a Bíblia estava, vou dizer a Bíblia, mas o livro estava perdido no templo. Aonde está a Bíblia? Está perdida na igreja. Então, cuidado. Se você perder a sua Bíblia na igreja, daqui a uns anos alguém encontrar a sua Bíblia aqui, vai dizer, olha lá, achamos a sua Bíblia perdida lá no templo, né? Então, a lei foi perdida lá no templo de Jerusalém, né? Daniel tinha uma coleção de livros que incluía a lei de Moisés e os profetas. A profecia de Jeremias é mencionada em Daniel 9, 2, 6, 13. Esdras teve à sua disposição cópia do livro da lei para ler ao povo, né? Aí está o texto. Em Provérbios 25, 1, lemos que os homens do rei Ezequias transcreveram os provérbios de Salomão, mencionados no capítulo. Na época do Novo Testamento, toda a escritura do Antigo Testamento era conhecida. Mateus 5, 17, Lucas 24, 44, 2 Timóteo 3, 16. Jesus cita, e depois também os escritores, né, as cartas ali, eles vão citar também os livros do Antigo Testamento, né? E você não vai ver ele citando Macabeus, Judite, você não vai ver ele citando isso. Vai citar exatamente os livros que nós consideramos canônicos, né? Isso mostra a sua canonicidade, né? Porque eles também, de forma natural, né? Não forma teológica, como nós estudamos, acadêmica, como nós estudamos hoje. Mas eles vinham de forma espiritual, que eram livros inspirados por Deus. Irmãos, a lição é talvez a maior lição que nós temos aqui. Ela é muito grande. Então nós estamos dividindo em duas partes aqui. O próprio professor, não sei se é o... Acho que é você, né? Sim. Teria que pegar essa divisão do cânon da Bíblia hebraica para frente aqui, tá? Tranquilo? Porque é muito grande e tem coisas importantes aqui que a gente não pode perder, né? Essa lição é grande. Amém, irmãos? Vamos escolher um versículo para a gente ler? Pode ser um desses que nós lemos aí.